Graça e paz a todos. Agora nós vamos falar sobre o tema aqui, né, dessa mensagem, se chama Os Caminhos do Coração. E eu convido você aí, que estiver de Bíblia, se não tiver, preste atenção na tela. Nós vamos estar lendo aí Eclesiastes, capítulo 2. A gente vai ler a partir do versículo 1. A gente vai estar lendo um pouquinho sobre a história do rei Salomão. Salomão, né, foi ungido um rei. Salomão, quando entrou para o seu reinado, ele era um jovem. O pastor Guilherme falou aqui sobre os jovens. E o rei Salomão era um jovem, que quando assumiu o trono, pelos estudos, dizem que ele tinha cerca de 20 anos de idade. E ele tinha uma grande missão ali, e ele sabia que ele teria que julgar aquele povo, teria que tomar decisões. Então ele se achega a Deus e ora, e fala: Deus, me ajuda, como que eu vou fazer para julgar esse povo? E aí ele pede a Deus sabedoria. E aí Deus fica admirado, que Deus fala, ele poderia pedir tantas coisas, né? Ele poderia pedir coisas pessoais, poderia pedir riqueza, poderia pedir coisas para ele, e ele só queria ter sabedoria para julgar o povo. Então, a partir dali, Salomão, Deus derrama sabedoria sobre a vida dele, só que ele foi um homem sábio, mas também errou. E aí vocês vão ver o ponto que a gente vai estar falando. O livro de Eclesiastes vai estar falando muito, ele fala muito que tudo não passa de vaidade. E aí vamos ler o texto então, Eclesiastes capítulo 2, verso 1, começa assim: disse comigo, vamos, eu te provarei com a alegria, goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas e plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes para reger com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim vieram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas. E isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. Eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Amém? Sei que nós já oramos, mas eu gosto de orar depois que eu li a palavra, então vou orar mais um pouquinho. Nosso Deus, nosso Pai, Senhor, essa é a tua palavra. Deus, eu peço que teu Espírito Santo, ó Pai, venha falar através de mim, venha falar com cada um que está aqui, Pai, na tua casa, Senhor. Venha, se a mensagem é específica do Senhor, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, não é muito diferente do que já foi pregado aqui com as outras mensagens, que é ser cristão. Os jovens também se cansam. E agora, caminhos do coração. Então, como eu disse para vocês, rei Salomão, um homem riquíssimo. E aqui no texto ele descreve, ele teve tudo o que ele desejou. Aí ele vai descrevendo, né? Ele teve posses, ele teve casas, jardins maravilhosos. Não sei você, mas eu amo a natureza. Então, quando ele descreve aqui, eu imagino que era imagina lugares assim maravilhosos, aqueles jardins que você vai, sente a presença de Deus. E aí tinha açudes, e tinha servos, e tinha servas. E ele participava de festas. Aí ele fala, e eu tive mulheres e mulheres. Gente, aí que começou o problema de Salomão. Foram as muitas mulheres que ele teve.
que desviaram ele dos caminhos de Deus, né? Porque ele se casava com mulheres que não eram do povo ali. Então, aquelas mulheres faziam ele adorar outros deuses, faziam ele se perverter. E aí que começou, vamos falar assim, um pouquinho da confusão ali na vida de Salomão. Mas no final, o que ele conclui? Tá aí, ó, versículo, acho que 10. Não. Vou para o finalzinho mesmo, 11. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. O que ele quis dizer? Satisfazia ali os desejos da carne. Mas no final ele concluiu o quê? Não passou de vaidade, não passou de uma alegria momentânea, não passou de uma satisfação que no final não preenche. E a gente vai caminhar mais para o final, ele vai dar a receita para a gente. Lá em Eclesiastes 12, ele vai falar um pouquinho já nesse caminho que ele vai considerar... Será que alguém pode aumentar o retorno? Que está chovendo, eu estou me escutando muito aqui bem, não. Se puder aumentar lá para mim, ali atrás, o retorno. Então, gente, Eclesiastes 12, versículo 13, ele diz assim: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Salomão era um homem temente a Deus. Salomão sabia que existia um Deus, sabia que existia depois daquela vida, ele sabia que as obras dele iam ser provadas, ele sabia que iam ter consequências daquilo ali. E ele já vai dizendo, então, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estejam escondidas. Aí nós vamos caminhando mais um pouquinho, tentar definir, então, quais seriam os caminhos do coração. Você sabe o que é coração? Claro que todo mundo sabe coração do corpo humano, né? É o órgão que bate ali, bombeia sangue. É o coração. Mas quando a Bíblia fala de coração, ela quer dizer sobre sentimentos, sobre emoções, sobre vontades. Então, o coração está relacionado à alma. Porque nós somos corpo, alma e espírito. Corpo, né? O nosso corpo físico. A nossa alma, as nossas emoções, as nossas vontades, os nossos desejos. E o nosso espírito, que é o que Deus nos deu, fôlego de vida, que vai voltar a Deus. Mas nós temos uma alma. E essa alma está falando sobre coração. Então, é com a alma, com o coração que a gente deve se preocupar. Porque lá em Jeremias 17:9, a palavra do Senhor diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. Então, gente, a Bíblia está nos dizendo que enganoso é coração. A palavra de Deus, ela é verdade para a nossa vida. E se a Bíblia diz que enganoso é o coração, quer dizer o quê? Que muitas vezes, né, as nossas emoções, os nossos desejos, os nossos sentimentos, eles são enganosos e nos levam a caminhos de perdição. Aí vem um pouquinho do que já foi pregado aqui nessa tarde, que fala que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Por quê? A partir do momento que nós confessamos a Jesus, a Bíblia nos diz que nós passamos a ter novidades de vida. O que é isso? A pessoa estava morta espiritualmente, ela vivia aí somente para os desejos, para os prazeres do mundo, para a vida cotidiana, né, que todas as pessoas levam, satisfazendo ali as vontades ali naturais. E se você for perguntar para quem está do seu lado,
para quem você convive, se você perguntar o que a pessoa acha bom, o que ela gosta, o que traz prazer, normalmente você vai cair nas coisas da carne, não é? Assim, como quem diz assim, as coisas do Senhor, as experiências, o buscar espiritualmente, muitas vezes exige um renúncio, um esforço, sacrifício, o ter que mudar, ter que corrigir as coisas erradas. Mas a partir do momento que a pessoa confessa ao Senhor, que o Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro dela, ele vivifica o nosso espírito. Amém? Então, se você confessou Jesus, se você tem o Espírito Santo dentro de você, ele começa a te incomodar. Ele começa a te falar coisas, ele começa a te confrontar, ele começa a dizer, ei, peraí, até aqui você fazia assim, mas esse não é o melhor caminho. Para, pensa, não é bem assim, não é? Vai buscar de Deus. E fica nessa briga o tempo inteiro. Ou é céu, ou é inferno. E a gente tem que falar e tem que pregar essa realidade. Mas o reino de Deus começa aqui, mas começa como? Começa se você buscar, se você cumprir o que a palavra diz. João 8, 31, 32, a palavra de Deus nos diz assim, Jesus falando ali para alguns judeus, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então Jesus disse para eles, os judeus, né, o povo escolhido, o povo que conhecia a lei, o povo que tinha ali toda uma vida na religião, digamos assim, foram criados, foram ensinados, o Senhor vira para eles e fala, olha, se vocês permanecerem na palavra, se vocês seguirem, aí sim, vocês vão ser meus discípulos, vocês vão conhecer a verdade, e a verdade liberta. A palavra é a verdade, e a verdade liberta. Ah, mas me liberta de quê, pastor? O que eu tenho que ser liberto? Eles perguntaram isso também para Jesus. Falaram, peraí, Jesus, mas nós somos livres. Como assim você está falando que nós precisamos ser libertados? Nós somos livres. Só que essa liberdade que o Senhor está falando, essa liberdade que nós temos que buscar, se diz as coisas espirituais. É a liberdade que a palavra ela vem trazendo, ela vem direcionando. E João, capítulo 8, versículo 34, Jesus disse uma vez assim para eles também. Em verdade, vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O salário do pecado é a morte. Ah, mas como assim a morte? Meu conhecido peca, adultera, tem amante, o outro rouba lá, e eu só estou vendo a vida dele melhorar, estou vendo ele feliz, estou vendo ele fazendo o que ele quer, estou vendo ele indo para festas, estou vendo ele sempre postando, né? Que nos nossos dias de hoje tudo vai para a internet, né? Para as redes sociais. Aí só vejo ele com foto lá, feliz, né? Satisfeito, em lugares bonitos, e não está nem aí, não está morrendo. A vida dele está fluindo. Agora estou eu aqui fazendo tudo direitinho e estou aqui não levando a vida que ele está levando lá. Aí você pode se perguntar, que tipo de morte que ele está tendo? Aí eu digo para vocês, a morte espiritual. E o que é a morte espiritual, gente? É a separação do homem de Deus. E quando o homem é separado de Deus, é coisa ruim. As coisas não ficam boas. Aquilo ali é a aparência. Aquilo ali é coisa momentânea, como Salomão disse. É coisa que vai passar. No final a pessoa vai ver e vai falar assim, meu Deus, mas eu corri atrás de vento. Eu achei que eu estava feliz, mas eu não estava. A partir do momento que você se conecta com Deus, fica ali na palavra, busca as coisas de Deus, Ele vai te libertar daquilo que você precisa ser liberto. Amém? Você não vai ser escravo ali do pecado.
A palavra também diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ah, barachoia. Tem muito cristão, gente, que está aprisionado. Tem muito cristão que está aprisionado em sentimentos, está aprisionado em vontades erradas, está aprisionado em verdadeiras fortalezas na mente que precisam ser quebradas. E como que quebra? Na autoridade do nome de Jesus. Como que quebra? Você seguindo o que Deus te manda seguir. Como que quebra? Quando você começa a ganhar autoridade espiritual. Você vai deixar de ficar rodando em círculos, vivendo desanimado, muitas vezes derrotado, na mesmice, com setas na mente, porque a palavra também nos diz que o diabo ele lança setas na mente. E como são essas setas? Você não vai conseguir, você é um derrotado, aquele plano que você tem, você não é capaz. Eu não sei a sua história de vida. Cada um, como eu disse, por isso chamo os caminhos do coração. Cada alma, cada vida tem uma caminhada, tem uma caminhada, tem uma vida. Tem coisas aí que é só você e Deus. Só que você precisa entender, você precisa saber, você precisa buscar, você precisa ter esse discernimento, essa luz de saber como lutar contra isso, como quebrar isso na sua vida, como conquistar as coisas do reino de Deus. E Deus é bom, Deus ele é misericordioso, Deus ele nos dá toda a instrução. Ele é o mais interessado, né, em que você flua, em que você rompa, em que você cresça, em que você conquiste. Então, para eu te fazer entender um pouco melhor, sabe situações que muitas vezes, né, você está vivendo, você é aquela coisa que te incomoda há bastante tempo, uma área da sua vida, e que muitas vezes você fala assim, mas essa área está ruim, está paralisada, essa área tem algo que eu não consigo romper, de vez em quando vem, né, uma amargura, uma tristeza, algo que Deus às vezes está querendo te mostrar, está querendo jogar a luz, igual eu falo, e aí você não entende por quê. Você fica às vezes meio perdido, ou desanimado, ou desacreditado. E aí o que eu tenho para falar é que evangelho, gente, significa boas novas. Onde chega a palavra que é boas novas é para mudar. Chegou o evangelho na sua vida, chegou Jesus na sua vida, Mabarachoy, a sua vida tem que ser transformada para melhor. Você tem que romper com coisas, você tem que saber, sentir, vivenciar experiências novas, vivenciar quebra de maldições na sua vida, vivenciar conquistas, ter experiências com Deus. Mas por que que muitas vezes as pessoas elas não conseguem fazer isso? Porque fica nesse ciclo aí, da carne contra o espírito, espírito contra a carne. Então, Gálatas 5, né, 16, 17, 16, Gálatas 5, 16 diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Isso é o apóstolo Paulo falando, então, que andai no Espírito e você jamais vai se deixar vencer pela sua vontade, pela sua alma, pelos seus sentimentos. Mas para você vencer, você tem que andar no Espírito. Como é andar no Espírito? É praticar as disciplinas espirituais. Mas quais são as disciplinas espirituais? Eu não sei. Disciplinas espirituais: leitura da palavra, oração, jejum, vir à igreja, ouvir palavra, receber oração, né, fazer parte do corpo de Cristo, estar inserido aqui. Tudo isso vai te fortalecendo espiritualmente. Tudo isso vai alimentando o seu espírito. Tem um exemplo, e eu gosto dele, que é assim: imagina que eu aqui
Aí do meu lado tem um pitbull e um vira-lata. E eu bem no meio. Quem que é mais forte, gente? A natureza. Pitbull. Mas eu aqui só dou comidinha pro vira-lata. Todo dia eu alimento ele. Todo dia eu alimento ele. Ele vai engordar, não vai? E o pitbull tá aqui quietinho, só me olhando. E eu, deixa esse pitbull, ele é forte mesmo, tá aí quietinho, deixa ele aí. E aqui pro vira-lata. E aqui, de repente, esse vira-lata, ele vira um monstro. E o pitbull fica minguado, doente. E aí quem vai vencer, se eu botar os dois para brigar? Vira-lata. E a natureza de um era muito mais forte, não era? Mabarachoia. É assim com a gente também. O Espírito, né, o Espírito Santo que trabalha no nosso espírito, ele é assim, Deus tem todo o poder, irmãos. Deus é poderoso, Deus é forte. Jesus já venceu tudo ali na cruz. E hoje é sexta-feira, né? Sexta-feira que o pessoal fala Sexta-feira Santa. Por quê? Para a gente lembrar daquela crucificação, da morte de Jesus ali na cruz. Hoje foi o dia que a gente comemora, ou revive, não comemora, comemora amanhã, né? A ressurreição. Mas ele pagou aquele preço. Essa história, ela é real. Essa história não é mentira. Porque não, ela é real. O mundo espiritual, ele existe. E eu brinco, você está numa guerra, sabia? Você está numa guerra. Você às vezes não está sabendo. Você vive numa guerra espiritual. E aí o Senhor pagou o preço de cruz, morreu ali, sacrificou, para que eu e você tivéssemos vida. E vida em abundância. Vida boa. Barachoia. Ele levou ali tudo naquela cruz. Ele triunfou sobre as obras do diabo. O nome dele é poderoso. Nos céus, na terra e embaixo da terra. Então, essa guerra, ela é vencida. Só que nós temos o livre-arbítrio. Nós temos que exercer essa autoridade. Nós temos que conquistar, batalhar, viver. E, se você não sabe, você tem um inimigo. Que se chama Satanás e seus demônios. Ele está aí no mundo, gente, existe. Tá? Cada dia eu trabalho com cura e libertação, eu vejo isso na minha frente. Por experiências. Então, existe, trabalha. E não quero valorizar ele, não, mas eu quero dizer que tem um, que é muito maior. Amém? Tem um que te ama. Tem um que morreu por você. Tem um que vive. Ele vive. Glória a Deus. Ele vive, ele reina. Amanhã é o dia da ressurreição dele. E ele disse para os discípulos e diz para nós que somos discípulos dele também. Ei, me aguarda que eu estou voltando. É domingo? Tá, então é domingo, gente. É coisa de igreja lá, católica, ficou lá para trás. Então é sexta-feira santa e domingo da ressurreição. Beleza, e sábado de aleluia, tem isso não? Mas tá bom, então vocês entenderam. Ele vive e ele ressuscitou. Ele não está ali naquela cruz, né? Hoje, eu e o pastor, a gente estava em casa, e aí a gente mora em frente a uma igreja católica, por falar nisso. Aí, de repente, eu estou escutando um barulhinho assim, tipo, como é que chama? É tipo uma matraca, eu acho que chama, faz aquele barulhinho. Eu falei, gente, que coisa esquisita. Aí eu olhei assim, aí veio, eu falei, vem cá, amor, vem ver. Aí veio uma pessoa vestida de Jesus, né? Passando assim, mas com aquela cara assim. Aí veio um monte de gente de preto atrás, com uma cara mais triste ainda, assim, passando. Eu entendo, tá? Eu tenho família católica, é um ato de relembrar. Eles estão falando ali da penitência. Só que o problema é que não fica naquilo ali. Se depois eles fizessem, então, a procissão, batendo palma, dando glória a Deus, aleluia, ele vive, seria diferente, né? E nós, hoje, nós temos essa consciência que ele vive, ele guerreia, ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores. No nome dele, tudo tem que cair. E você que é seguidor dele, como foi falado, você que é cristão. Você é cristão? Fala aí pro lado, pergunta aí, você é cristão? Você é verdadeiramente cristão? Ou você está de fachada? Ou você está achando que você é?
Você tem que se posicionar. Você tem que ser. Preço foi pago. Amabarachoiá. Você tem as suas armas espirituais. Você tem autoridade espiritual. Amém? E aí você vai conquistar na autoridade do nome de Jesus. Então não fique desanimado, rodando em círculos, na mesmice. Deus nos criou para refletir a glória dele, sabia? O ser humano foi criado para refletir a glória de Deus. Ah, mas como é que eu reflito faço isso, né? Como que você vai fazer? Com a sua vida, com a sua conduta correta, seguindo o que Deus diz para você seguir. Eu faço uma oração sempre assim: Deus, eu quero ser abençoada. Pessoa abençoada, tudo que vocês puderem imaginar, que é uma pessoa abençoada com saúde, com família, com prosperidade, o ministério, tudo. Que você se imaginar assim, eu quero ser uma pessoa abençoada, mas eu quero abençoar também. Amém? Então nós temos que pensar assim: ei, eu quero melhorar, eu quero ser abençoado e eu quero abençoar e eu tenho que glorificar a Deus. Então quando a pessoa está fazendo um monte de coisa errada, ela está glorificando a Deus? Seu vizinho que está lá adulterando, ele está glorificando a Deus? Não está. Então, nós fomos criados para glorificar ao nosso Deus. E aí eu estava falando sobre Gálatas 5, que diz que a carne milita contra o espírito, o espírito contra a carne. E lá vai falar o que são obras da carne, o que é o fruto do espírito. As obras da carne, Gálatas 5,19, diz assim: são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Apóstolo Paulo nem terminou a lista. Ele falou assim: não, é tanta coisa que a humanidade pratica aí, que aí coisas semelhantes a estas. Isso são obras da carne. Então, se a sua carne milita contra o seu espírito milita contra a sua carne, lembre-se do exemplo do pitbull e do vira-lata. Você vai alimentar o que na sua vida? Gente, esse mundo, a palavra diz que ele jaz no maligno, não é? Você já deve ter ouvido falar isso. Esse mundo jaz no maligno. O que é isso? Esse mundo aqui, ele é um mundo perdido. Ele é um mundo que os valores são invertidos. As pessoas começam a fazer coisas que não agradam a Deus. Ontem, se você prestou atenção na televisão e teve a notícia, né, de um rapaz que invadiu uma creche com uma machadinha e matou, se não me engano, 4 crianças. E a cada dia, percebem que vem uma notícia assim, mais absurda, de gente entrando e matando, de gente matando pai, de gente matando mãe, de gente fazendo loucuras. Aí eu ainda brinquei e falei: gente, mas isso só acontecia lá nos Estados Unidos. Não sei se notícia trágica era tudo nos Estados Unidos. Os doidos, eu falava assim, ficava tudo lá. Os que entram na creche, os que matam os assassinos, assim, vinha tudo de lá. Agora a gente está vendo perto, no Brasil. Tem muito disso, muitas notícias que falam disso. Então, o mundo, ele é mau, né? Mateus 24:12 diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. É uma realidade que está aí, e a cada dia, conforme a palavra, o mundo vai ficar mais estreito. Então, o verdadeiro cristão, ele tem que se posicionar, ele tem que buscar as coisas de Deus. Senão, você vai ser influenciado pelo seu meio. As coisas vão começar a aparecer naturais, e não são. A verdade é uma só, a palavra é uma só. E ela te aponta um caminho. E cabe a você decidir o caminho que você vai tomar. O que você vai fazer? Ei, você quer refletir a glória de Deus? Ou você quer viver escravizado pelo pecado? Ou você quer se ver em situações, como eu disse, que você fica rodando em círculos ali por anos e você não consegue sair. Você não consegue se libertar. Quando você tem tudo para romper, para conquistar, para se ver liberto, para alcançar. Mas vai depender da sua busca. Vai depender do que o Espírito Santo fala com você. Vai depender se você realmente está lendo a palavra, se deixando ser transformado, buscando a vontade de Deus.
E aí, essa questão da leitura da palavra, Deus, eu falo que ele vai apontando, a palavra diz que o velho homem tem que ficar para trás e a nova criatura tem que seguir. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, se você examinar, né? Pense assim, nossa, eu conheço o Senhor há não sei quantos anos, eu converti há não sei quantos anos, ou talvez você, né, nem se converteu e está aqui, talvez é aqui que você vai verdadeiramente se converter. Mas você tem que fazer uma análise aí. Nesses tantos anos, como está a minha vida? Será que eu mudei? Será que o Senhor mostrou? Será que eu realmente busquei? O que eu tenho feito? O que eu tenho alimentado? Como tem sido a minha vida? E eu creio que Deus vai te responder. Ele vai falar com você. João 14,16, o Senhor disse assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Então ele aponta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe outros caminhos. Não existe outro jeito de você chegar até o Pai. Não existe outro jeito de você estar no lugar que Deus quer que você esteja se não for através de Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Estou falando isso porque tem religiões que às vezes facilitam muito as coisas e até no meio cristão agora, a Bíblia diz que a porta é estreita e que poucos passarão por ela. Mas tem gente querendo largar essa porta aí, não tem não? Aí você está vendo, a gente está vendo igreja de todo tipo, incluindo pecados, incluindo coisas erradas. Mas a porta é estreita. E ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E os meus discípulos, o discípulo conhece o mestre. O discípulo sabe quem é. O discípulo sabe ouvir a voz do mestre. O que não é a voz de Jesus, o verdadeiro discípulo, ele rejeita. Mas ele tem que conhecer a voz de Jesus, a voz de Deus. Você tem que saber diferenciar o que é de Deus e o que não é de Deus. E aí é você e Deus. Eu não posso ficar citando exemplos aqui. Mas se você ainda se encontra perdida em muitas coisas, se comparando, às vezes olhando, como eu dei alguns exemplos, mas assim, mas fulano, mas ciclano, e você ainda está na dúvida do que você deve fazer, qual é o caminho que você deve seguir, faça uma reflexão, busque na palavra, busque no que Deus tem para você, busque entender mesmo, buscar, refletir e ouvir a voz do nosso Deus. Glória a Deus. Tinha aqui vários versículos, tem aqui, né, que vão dizer, e Salomão também falando em Provérbios, sobre os caminhos do homem. Então, Provérbios 12:15, diz assim, o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvido aos seus conselhos. Provérbios 14:12, há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Provérbios 21:2, todo caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. E eu comecei com o versículo dizendo que o coração do homem é corrupto, enganoso, mas o Senhor, Ele esquadrinha os corações. Ele sabe o que se passa. E aí, porque meu tempo já está ali correndo, eu quero deixar Salmo 139, Salmos de Davi. E no versículo 23 do Salmo 139, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi sabia praticar isso que eu estou falando para vocês. Davi era um homem que errou muitas vezes. Mas Davi se ajoelhava, se colocava diante de Deus e buscava entender qual era a vontade de Deus para a vida dele. E muitas vezes ele pedia perdão, ele se arrependia e a sorte dele era mudada. Teve um episódio, né, dele que ele gerou um filho com Batseba, um adultério, e errou feio ali, e ele estava deprimido. Ele escreve um salmo que diz que os ossos dele estavam envelhecidos, ele estava ali deprimido, até que veio um profeta, apontou para ele a verdade e disse, ei, você é esse homem que errou. Imediatamente Davi
se quebranta, pede perdão ao Senhor e muda a sorte dele. E aí a história dele começa a ser reescrita. E é assim com a gente também. Se você então errar, pecar, desviar muito, você tem que buscar o conserto com Deus. Você tem que buscar a vontade de Deus para a sua vida. Então, Salmo 139, versículo 23, ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, essa é a mensagem final que eu gostaria de deixar para você. Faça essa oração desse salmo. Coloque-se diante do Senhor na sua casa e diga para Ele, para o Espírito Santo de Deus: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Porque muitas vezes você já está tão acostumado que você está indo para um caminho tão errado que você já se perdeu totalmente. Então busque do Senhor, peça para Ele te sondar, para Ele apontar o caminho. E quando Ele apontar o caminho, o que você vai fazer? Mudar de direção. Amém? Você vai consertar, você vai se arrepender e a sua sorte vai ser mudada. No nome de Jesus. Glória a Deus. Glória. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Vem à frente, igreja. Vem à frente. Tem mais uma porção. Amém. Para você nesta tarde. Estamos no impacto. E o Senhor quer sim te direcionar. Decanturiando, alabanás. Venha à frente com alegria. Venha receber oração. Venha glorificando, exaltando. Jesus está aqui. O Rei dos Reis está aqui. Aleluia. Aquele que cura, que liberta, que transforma está aqui. Creia. A tua fé vai fazer você sair daqui diferente. Então glorifica a igreja. Exalta.